Ei, pessoal, boa noite. Boa noite. Gostei, já adotou a postura no Jornal Nacional. Vou só esperar o delayzinho passar para ver se já apareceu para vocês que começou a transmissão. E assim que vocês começarem a escutar a gente, por favor, mandem um boa noite, tudo bem, essas coisas. Só para a gente checar se está tudo certinho. Ai, meu Deus. Aí, começou. Ei, pessoal, boa noite. Boa noite. Isso. Vamos ver os comentários. Deixa o som. Não, já tirei aqui já. Não, das pessoas. Ah, tá. Tá tudo certinho. Isso. Eba, gostei. Obrigada, dona Carolina. Estava ansiosa, todo mundo feliz. Gostei. Gente, só queria falar rapidinho que hoje é aniversário do nosso gerente de marketing, Carlos Eduardo. Então, se quiserem mandar um parabéns, Cadu, aí. O pessoal vai gostar, o Cadu vai amar. Pode falar. Eu também acho que vai ser muito top, gente. Estou muito animada para essa palestra. Então, primeiramente, dar boa noite para vocês, agradecer a presença de todos. Último dia de evento, uma surpresa. A gente começou o evento sem ter aquela noção de se ia dar certo ou não, e foi muito legal ver que 800 pessoas se inscreveram. A gente comumente tem 200 pessoas pelo menos acompanhando a gente, e tudo isso é para vocês e para a gente crescer juntos. Então, hoje, a gente vai chegar num tema um pouquinho diferente da ideia de currículo, do cartão de visita, né? Aquele cartão de visita que não vai no papel. A gente vai falar hoje de soft skills com a professora Maria Carolina Loureiro e depois de mercado de trabalho com o professor Chico. Estou muito animada para o dia de hoje, para finalizar com chave de ouro. E eu queria fazer novamente aqueles nossos 2 lembretes de toda a palestra. Lembrar vocês que as palavras-chave vão aparecer no slide da professora. Ela vai falar, essa é a primeira palavra-chave, essa é a segunda, e vocês daí digitam nos comentários para a nossa queridíssima secretária Luana pegar a presença de vocês. E também lembrar vocês que amanhã encerra o processo seletivo da Liga. Então, a gente ainda está com o formulário aberto, está tudo certinho lá no Instagram da Liga, e ele é aberto só para as pessoas do Espírito Santo, para a gente poder fazer coisas de preferência com impacto local, tá bom? Então, é isso. Vamos, então, receber a nossa queridíssima professora Maria Carolina Loureiro. Eu estou muito animada para a palestra dela, uma pessoa que eu conheci recentemente e que tem um trabalho incrível, é uma pessoa incrível, e eu acho que vou deixar ela falar que meus comentários aqui vão ser pouco para poder exprimir o quanto ela é maravilhosa, tá bom? Pode ir, professora. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bom? Eu acho que eu não consigo ver todos vocês, mas depois a gente abre para as perguntas. Eu fico muito honrada em participar dessa liga. Eu sempre participei das ligas, quando eu podia, na minha graduação, mas eu me formei no século passado. Depois a gente fala um pouco mais a respeito disso. E é um prazer também reencontrar a Fernanda. Eu fico muito contente em tê-la conhecido, e eu gostaria de compartilhar com vocês, antes da gente entrar no tema da aula, que é Soft e Hard Skills. Não tem como eu não falar de neurociência, porque eu sou neurocirurgiã, e eu fiz mestrado e doutorado em neurociências e em neuroimagem na França, onde eu morei alguns anos. E no final dessa conversa, eu vou contar um pouco mais da minha formação e fazer a ligação entre esses soft e hard skills com a minha carreira pessoal. Mas eu acho que isso, no momento, não é relevante, mas não tem como eu não trazer a visão da neurociência, que é a minha essência, vamos dizer assim, profissional. Tá? Então, o que eu quero com isso? O que eu pretendo com isso? Primeiro, essa parte da minha apresentação eu vou pular, tá? A gente volta nisso depois. E eu gostaria de convidá-los a fazer um apanhado da dimensão pessoal. Quem são vocês? O que os motiva? O que os faz ter saúde, o que impede os jovens no Brasil a ter saúde, através de uma pesquisa chamada PENSE, que foi publicada pela doutora Débora Malta aqui no Brasil, mas eu participei também do programa da Organização Mundial da Saúde Europa, que fez um levantamento sobre o estado de saúde dos jovens no mundo. Então, eu vou trazer para vocês essa dimensão pessoal de quem são vocês e como é que está a saúde dos jovens no Brasil.
Depois, eu trago a dimensão acadêmica, que é o perfil universitário no Brasil, bem rapidamente. E, por último, a dimensão profissional do setor da saúde, já que a maioria de vocês, participantes da Liga, são estudantes de medicina ou de áreas relacionadas à saúde ou interessados em atuar na área de saúde. Então, eu vou trazer para vocês uma perspectiva mais ampla e depois a gente entra nos desafios e oportunidades relacionados a soft skills. Se você não as tem ainda, como é que você vai adquiri-las e como é que você vai aprimorar isso? E depois eu posso contar detalhes um pouco da minha experiência pessoal, tá bom? Então, eu vou pular essa minha apresentação pessoal e a gente já vai entrar no que é saúde. Então, pensando como profissionais de saúde, a gente não pode esquecer que a definição da Organização Mundial de Saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. E isso vai refletir no que são as soft skills, que é o seu bem-estar mental, inclusive, e social. Isso vai refletir na sua vida profissional, sem sombra de dúvida. Se você não tem esse bem-estar, se você não tem saúde física, se você está num estado de depressão, de ansiedade, de angústia, de desmotivação, com certeza isso vai impactar na tua carreira e no teu rendimento acadêmico. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos também traz um conceito de saúde que toda pessoa tem direito a um padrão de saúde capaz de assegurar a sua família, bem-estar e para si mesmo. Então, com esses dois conceitos, eu quero que vocês reflitam, porque a minha fala vai ser muito mais crítica, para trazer uma autorreflexão. Eu acho que a gente, primeiro ponto, tem que desmontar esse paradigma de que os professores de medicina, eu fui professora de medicina até recentemente, 10 anos eu dei aula na PUC em São Paulo, e 2 anos eu dei na França, antes de voltar ao Brasil. Então, a gente tem que tirar esse paradigma de que mestre, professor, sabe tudo, né? Eu acho que não, acho que vocês são os próprios mestres, se vocês olharem para dentro de si. Então, o convite que eu faço agora é o que te impede de se sentir bem e saudável. E aí nós vamos encontrando a definição de soft skills, que é uma definição muito mais de departamento de recursos humanos do que nossa como médicos, mas a gente vai se encaixar depois nesse conceito e vai ser questionado sobre essas nossas habilidades para prática profissional. Então, o que te impede de ser saudável? Como é que está a saúde dos jovens? Então, antes de tudo, eu gostaria de mostrar esse gráfico para vocês, que a geração atual é a maior da história. A geração atual de jovens é a maior. Vocês, dos 10 aos 24 anos, são 24% da população mundial, né? 237 milhões de jovens. E pensem um pouco, se vocês são a maioria e vocês estão recebendo um planeta adoecido pelas gerações precedentes, por que é que vocês têm que copiar o que os outros que os antecederam fizeram? Essa é a primeira reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Se vocês são a maioria, então vamos nos unir e nos aliar e compartilhar conhecimento e compartilhar experiências para que mude daqui para frente. Mas não é isso que a gente tem visto. Em relação à saúde dos jovens, essa é uma parte do estudo que eu quero mostrar para vocês. Esse é os fatores de risco que apareceram no projeto PENSE, onde levantou mais de 100 mil estudantes, a resposta de 100 mil estudantes. Vocês vejam que há um consumo excessivo de bebida alcoólica, tanto para as meninas quanto para os meninos, inclusive os menores de 9 anos, como vocês veem no gráfico à esquerda. Mas vocês também veem no gráfico à direita que há um grande consumo de bebida alcoólica nas festas, inclusive da graduação e do campus universitário. E isso é muito alto para as meninas, inclusive. Isso é um preconceito? Não, de forma nenhuma. A gente pode consumir bebida alcoólica? É claro que sim.
para celebrar numa festa, num aniversário, hoje é aniversário do Cadu, então quando vocês puderem se reunir, pode ter bebida alcoólica, mas a questão é o excesso. E por que que a gente consome tanta bebida alcoólica? Vamos lá ver. Depois a gente vai conversar sobre isso. Em relação à alimentação não saudável, é outro fator de risco. Os jovens brasileiros consomem 3 vezes mais açúcar e 2,5 vezes mais sódio do que a recomendação da OMS. Os estudantes de 16 e 17 anos, grande parte deles consomem muito fast food, costumam jantar, os que comem em casa, um almoço ou jantar, são pouquíssimos, né? Então, vocês veem aqui no gráfico que os que comem guloseimas é 51%, mais no sexo feminino, 58%, do que no masculino. Então, é um outro fator de risco, a alimentação não saudável, para você ter doenças crônicas, que são hipertensão, diabetes e obesidade. Isso vai impactar na tua qualidade de vida e no teu trabalho. O outro fator de risco, rapidamente, é o sedentarismo. 89% das adolescentes não praticam o exercício mínimo recomendado de 300 minutos por semana e 78% dos jovens do sexo masculino não fazem exercício. Então, é quase 90% das garotas e 78% dos rapazes são sedentários no Brasil. E o último fator de risco é o hábito de fumar, que acomete 24% dos estudantes nessa pesquisa. Então, vejam, nesse gráfico, infelizmente, tem o Sudeste, mas quando ele vai para as cidades, embaixo nas cidades tem BH, Salvador, Porto Alegre, Goiânia e Belém. Vejam que os mais inativos, né, chega a 58% em BH, a 52% em Belém. Na região Sudeste, 9,8% dos jovens até 17 anos são hipertensos e 24% estão com sobrepeso ou são obesos. Então, são temas importantes para a sua saúde física e mental, são vários temas, eu não vou entrar em todos eles, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: quais são as doenças que mais estão acometendo jovens até 19 anos no mundo? Naquele estudo que eu falei para você, da Organização Mundial da Saúde da Europa. A primeira causa de perda de saúde e bem-estar é a violência interpessoal, e a segunda causa são as lesões por acidentes de trânsito. Depois vem lesões de pele, depressão, ansiedade e dores, dor de cabeça, dor de pescoço e dor lombar. Será que essa tabela vai ter correlação com o teu desempenho profissional, com a tua qualidade de vida? Será que se você já estava depressivo, estava ansioso aos 19 anos, isso pode piorar num ambiente de estresse no mercado de trabalho? Quais são as habilidades, as soft skills que você deve adquirir para você se livrar desse mal-estar físico, desse mal-estar mental que essa tabela aos 19 anos já nos mostra? Então, é isso que eu gostaria que a gente, para isso que eu trouxe para vocês, essa reflexão. Então, se vocês olharem do lado direito da tabela, dos 20 aos 24 anos, as primeiras causas de doença nos jovens é álcool e drogas no sexo masculino. Vejam que há também má nutrição, ou porque não consome vitaminas e alimentos saudáveis, ou por obesidade, sobrepeso, ou por má nutrição mesmo, porque não tem vitaminas, etc. Então, vejam, a segunda causa é nutrição, depois sexo não seguro, que aumenta os riscos de mortalidade nas jovens mulheres, por conta de complicações do parto e das gravidezes de alto risco. Então, a mortalidade nos jovens no mundo chega a 1,2 milhão de óbitos por ano, sendo que 43% deles acontecem em países menos desenvolvidos, incluindo o Brasil. Então, vejam, quais são as principais causas de morte nos jovens no Brasil.
Em cima, no sexo masculino, vocês veem a principal causa de morte é o homicídio e acidentes de trânsito, como eu falei. A terceira causa são os suicídios. Depois, a quarta causa são os acidentes de mergulho, né, de afogamento, e depois a pneumonia. E nas meninas, a primeira causa são os acidentes de trânsito, de morte, depois homicídio também. A terceira causa é complicações da gravidez e do puerpério. A quarta causa é suicídio e só a quinta é pneumonia, como no sexo masculino. Essas pessoas têm de 15 a 24 anos. No Brasil, em 2016, 40 mil rapazes morreram de homicídio e quase 15 mil de acidentes de trânsito. Meninas, mais de 2.800 morreram de acidente de trânsito. Então, o que aconteceu? Por que está acontecendo isso? Por que tem tanta violência? Por que tem tanto acidente de trânsito? Será que está relacionado com aquele alto consumo de álcool, de drogas que a gente viu lá no começo? Então, vejam, essa falta, esse mal-estar, essa falta de saúde, principalmente de saúde mental, porque se você está agredindo, se você está envolvido com brigas, se você morreu de suicídio, se você morreu por um afogamento, com certeza teve um consumo excessivo de bebida alcoólica. Se está tendo sobrepeso e obesidade, com certeza está tendo uma má alimentação. Por que será? Por que as pessoas estão compulsivas por internet, compulsivas por alimentos, compulsivas por bebidas alcoólicas, compulsivas por drogas, compulsivas por cigarro? Então, mais da metade das internações por tentativas de suicídio são de jovens até 29 anos. Então, o suicídio é a segunda causa de morte que atinge os jovens quando a gente extrapola até os 29 anos, né? Então, vejam, a gente precisa identificar esse mal-estar, essas pessoas não estão felizes, o Brasil é o primeiro país no mundo ansioso e o quinto mais deprimido, e será que isso vai refletir, então, na nossa performance profissional, na nossa performance acadêmica? Eu acho que sim, por isso que eu trouxe esses dados de saúde dos jovens para vocês, né? A depressão e o estresse estão aumentando, e o que está acontecendo então? Então, vejam, aqui, vocês estão vendo essa tabela onde mostra a influência das conexões, dos laços, das relações ao longo da vida. Pela faixa etária onde vocês estão, vocês conseguem perceber que o que mais importa para as suas conexões, o que mais influencia vocês é rede social, em primeiro lugar, depois os colegas, a formação e o emprego, ainda vocês estão a caminho dele, né? Então, a saúde dos jovens é profundamente afetada pelas relações dos pares, dos colegas, da universidade, das comunidades que vocês frequentam. Então, vejam que a conexão que se estabelece na vida é a habilidade, né, de se sentir conectado. Do ponto de vista neurobiológico, nós somos feitos dessas conexões. O que nos impede de estar mais conectados? O que vocês acham que impede você de estar mais conectado com a tua família, de estar mais conectado com os outros? Será que é medo? Será que é vergonha? Que desconforto é esse que te traz ansiedade, que impede você de dormir, que leva você a consumir mais bebida alcoólica? Né? Ninguém quer falar. Quando você fala de soft skills, as pessoas vão falar uma lista de coisas que elas esperariam de você, do seu comportamento. Mas ninguém fala de vulnerabilidade, né? E para nós nos conectarmos de verdade, você tem que permitir ser visto. Não visto com filtros de Instagram, de Facebook, da rede social. Mas quando você é visto de verdade, o que te leva a se esconder por trás de máscaras? Porque quando você se esconde por trás de máscaras, do bravo, do sério, do intolerante, ou da pessoa agressiva, ou uma máscara de pessoa muito tímida, você
se afasta das pessoas, ou faz com que elas se afastem de você. Então, não significa que não seja desconfortável tirar essas máscaras, tirar esses papéis, tirar essas crenças que criaram a nossa identidade, né? Através dos pais, dos avós, o que eles falavam que você era, o que você deveria ser, o que você seria quando crescesse. Mas quando você começa a tirar essas máscaras, você vai ver que você fica cada vez mais próximo do bem-estar, de uma vida saudável, porque você se torna verdadeiro. Então, eu incluiria neste momento algo na lista das soft skills, que a gente vai ver depois, que chama-se vulnerabilidade. Porque quando você se mostra vulnerável, você mostra que você tem vergonha às vezes, você mostra que você tem medo, você mostra que você tem às vezes medo do fracasso, que você está inseguro, você está mostrando a sua verdade. E isso aproxima você do outro, porque o outro também já se sentiu assim alguma vez na vida. Então, eu gostaria de fazer essa crítica, de trazer esse essa discussão sobre essas habilidades que todo mundo exige, mas na verdade a gente precisa, sobretudo nessa pandemia, olhar para o mundo de uma maneira diferente, parar de exigir excelência dos outros que você não tem, né? Ser mais tolerante, aceitar a diversidade, aceitar a inclusão. E isso parte também dos sentimentos nosso e dos outros. E por que então que a nossa sociedade está cada vez mais desconfortável? Por que que os jovens estão ansiosos? Por que que o Brasil é o primeiro país em ansiedade, o quinto em depressão e a segunda causa de morte dos jovens é suicídio? Por que será? Então, dentro do cérebro, rapidamente, deixa eu só ver que horas são. Tá. O que há em comum em todos esses temas apresentados? Né? A compulsão, a insegurança, a ansiedade. O que que há? O que que desencadeia a perda? O que desencadeia a perda da sua saúde, a desconexão de um bem-estar mental? Quais são as circunstâncias que causam o teu estresse e a ansiedade? Então, o que eu quero que você retenha aqui é que dentro do cérebro, numa parte mais primitiva, no miolinho, que chama hipotálamo, ele está conectado com a hipófise, que é uma glândula que vai produzir vários hormônios, para quem não chegou ainda na aula de fisiologia dessa parte do cérebro. E essa parte do cérebro mais primitiva, que a gente chama mais primitiva, ela está conectada com as emoções. Por exemplo, quando nós estávamos, o homem evoluindo, o cérebro do humano evoluindo na época da caverna, o que que nos causava a ativação dessa hipófise e desse hipotálamo? O medo. Por quê? Porque era uma questão de sobrevivência. O homem precisava sobreviver. Não tinha casa, precisava achar caverna, um abrigo, precisava caçar, porque não tinha alimento no supermercado, picado como a gente encontra hoje, e precisava se proteger do frio, e por isso ele precisava de pele dos animais, né? E então, o que causava essa reação de estresse que libera o ACTH, que libera o cortisol, que o ACTH é secretado lá dentro do cérebro e depois ele vai ativar o córtex adrenal, que está perto dos rins, que vai liberar o cortisol, que é chamado o hormônio do estresse. Eram essas situações de fome, de medo, de ter que atacar um animal para poder sobreviver, para tirar carne, para tirar pele, etc. E isso liberava uma cascata que aumentava a frequência respiratória, ficava ofegante, aumentava pressão arterial, frequência cardíaca, potência muscular e diminuía a capacidade de raciocínio, porque ele estava no estado de alerta para sobrevivência. É essa a origem do estresse. Então, o estresse é algo ruim? De forma nenhuma, é algo fisiológico, é necessário que a gente tenha essa reação para a nossa sobrevivência. É claro que a gente não vive mais naquele contexto de caverna, mas muitas situações podem nos trazer medo, e essa reação é necessária para que a gente sobreviva e se proteja. Mas, então, naquele cérebro primitivo, havia toda essa reação do estresse para a sobrevivência. Qual é o problema?
que hoje nós estamos mantendo esse estado físico de estresse, que é o chamado estresse crônico, que traz ansiedade, que traz desconforto mental. Então, o problema daquele estresse, tinha algum problema? Não. Aumentava a quantidade de cortisol, tinha toda aquela resposta, aquela sensação física. A hora que caía a secreção de cortisol voltava ao normal, aquela sensação de angústia, de ansiedade, de medo passava. E o que nos ameaça hoje, se nós não estamos mais vivendo naquela caverna? Tirando o contexto do Covid, vamos pensar, o que é uma ameaça real para você, né? Então, um primeiro ponto que a gente pode lembrar aqui, que pode nos trazer um certo desconforto, são os pensamentos. Que tipo de pensamentos você tem sobre você mesmo? Você já parou para pensar? Será que você pratica autogentileza com você? Como é que você aceita a sua imagem? Você aceita a sua imagem corporal? Você se julga o tempo todo, se critica o tempo todo, julga e critica os outros, mas se critica e julga também. Então, a hiperexposição neste mundo de telas nos distancia, de certo modo, de uma realidade. Por quê? Da realidade que nós somos, porque no final nós mostramos o melhor de nós na tela, não é? E numa exigência, no fundo, disfarçada, uma exigência permanente de felicidade, de perfeição, onde não há lugar para um sofrimento subjetivo, onde não há lugar para aquilo que vem junto conosco, que são momentos de felicidade, mas momentos de sofrimento, de insegurança também. E as conexões virtuais não estimulam a intimidade. Há uma certa dificuldade, por exemplo, no WhatsApp, de compreensão das palavras. Algumas vezes a pessoa fica chateada porque ela teve uma interpretação diferente do que você disse, porque não tem o tom, não tem o tom da voz, não tem o olhar, etc., né? Então, estamos permanentemente sobre os olhares de câmeras que acabam violando um pouco um conceito de intimidade, de acolhimento, de pertencimento. E gera, então, essa sociedade cada vez mais insegura, porque ela está exposta e só a imagem dela é vista, não é visto a sua essência, não é visto o que você sente sempre, não é visto o seu sentimento real, verdadeiro, é visto aquilo que você quer mostrar, mas que é muito maquiado, né? Só que isso te dá de uma certa maneira, uma insatisfação permanente, porque você acha que sempre pode ser melhor. Será que essa insatisfação permanente que o mundo digital nos traz, porque tem esse julgamento da imagem o tempo inteiro, faz com que você se sinta assim também no teu mercado de trabalho, na universidade, que acaba te afastando das pessoas? Você acaba tendo muito mais amigos na rede do que pessoalmente na universidade, você fica isolado, você às vezes se sente não acolhido, não pertencendo. Será que isso não pode acontecer no mercado de trabalho depois também? Será que isso não vai te exigir cada vez mais, eu quero um telefone cada vez mais moderno, eu quero cada vez uma nova roupa, um novo carro, porque você viu que alguém postou isso, que tem uma casa nova, um carro novo, e isso te traz uma insatisfação recorrente? Então, o que eu quero te trazer com isso é que pesquisas que devem ser consideradas, muitas delas, eu não vou entrar em detalhes de cada artigo aqui, mas é o seguinte: nunca nós estamos satisfeitos recentemente. Isso nunca foi tão forte na nossa vida, né, do que agora. Então, por exemplo, há uma expressão que chama, tem uma pesquisa que fala assim, que nessa mundo dos laços, as relações nas redes sociais, algumas vezes elas são perigosas, por quê? Porque traz uma expressão de vácuo, que não há término, uma desculpa, uma conversa, por exemplo, né? Um dos dois deleta e desaparece. Isso é uma conexão a vácuo, né? Simplesmente desapareceu. O olhar do outro, você acaba dando poder para o outro como garantia da sua própria existência. Então, se você teve visualizações, se você teve like, você se julga maravilhoso. Se você não teve, você pensa, será porque
você manda mensagem de novo para ver se alguém vai dar um like, alguém vai te responder. Ou seja, você coloca sobre o outro um poder que você tem, que é garantir a sua existência, garantir o seu sucesso, e garantir a sua satisfação, e garantir a sua motivação pela vida. Então, eu gostaria que vocês assistissem um pouquinho esse vídeo, que é muito interessante, que foi feita uma pesquisa para mostrar a conexão na nossa essência. Quando nós nascemos, quando nós éramos pequenos, como é que a gente se relacionava com as pessoas? Será que nós estamos nos relacionando genuinamente como nós nascemos? Porque o objetivo dessa pesquisa foi entender se o ser humano tem empatia genuína, já nasce com ela, ou ele é competitivo, agressivo e quer excluir o outro para se dar bem, como parece. Então, deixa eu ver se vai... Acho que... Então, cada um deles recebe um prato e vocês vão ver a reação das crianças, né? O que elas fazem com isso? É bem rapidinho. São crianças que não se conhecem, né? Será que eles compartilham o que têm? Né? Essa foi a questão. Sobre empatia. Então, para concluir, a gente não precisa ver até o final, eu só quis mostrar que genuinamente nós somos empáticos, genuinamente nós compartilhamos. Então, aqui, o primeiro um lembrete é da palavra-chave para o pessoal da Liga. Mas eu coloquei aqui um lembrete, além da palavra-chave, é o que te impede de ter uma vida mais saudável, se você está ou não exposto a algum fator de risco, qual é a definição de saúde, se você lembra da Organização Mundial, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, acho que isso é válido para nós, né, para os nossos pacientes, mas para nós também, e a origem do estresse e da ansiedade. Qual é a origem do estresse atual? Será que você está estressado? Você se sente ansioso nesse momento de distanciamento social? Como você tem se sentido? Essa é a primeira parte da apresentação. As duas próximas vão ser mais curtas. Eu gostaria de ter um feedback da Fernanda, se alguém quer fazer uma pergunta dessa primeira parte, que é a dimensão pessoal e é sobre a saúde dos jovens. Professor, e depois a gente avança. Tá, vou só dar uma esperada porque ainda não chegou, a gente tá aqui com... Não chegou para eles ainda esse pedaço. Oi? Ainda não chegou exatamente o pedaço da pergunta, mas por enquanto eu acho que não. Não, Agora... tudo bem, né? É bem simples isso, a gente acha que pode avançar. Mas se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar que a gente vai passar as perguntas para o chat para a professora, tá bom? Aí no final a gente passa para você. Tá bom. Então essa é a dimensão da saúde. Eu acho que tudo isso que eu conversei agora vai impactar depois naquelas hard e soft skills que a gente vai adquirir quando fica grande, que é na vida profissional, tá? Em relação à dimensão acadêmica, eu quero ressaltar poucos pontos. Esse gráfico, que é do IBGE, ele é um pouco antigo, é de 2018, mas ele mostra o seguinte: cada faixa etária que ele está mostrando, vocês estão vendo à direita, dos 18 aos 24 anos, quantos por cento da população que entra para o ensino superior. Então, dos 18 aos 24 anos, apenas 32% dos jovens no Brasil estão no ensino superior. Mas apenas 22% concluem o curso universitário. O que isso representa para você? Se todos vocês estão aqui porque fazem parte de uma liga grada no meio universitário, nós somos muito privilegiados, não é? Porque 1/3 das pessoas de 18 a 24 anos, eu tenho o dobro dessa idade, mas
Só 32% das pessoas da idade de vocês entra no curso universitário e 22% vão concluir no Brasil. Isso é um grande privilégio. É claro que no Brasil, com tanta desigualdade social, com tanta desigualdade econômica, é o segundo país mais desigual no mundo depois do Catar, é claro que não é porque pessoas diferentes, de origem diferentes, estão no meio universitário, que depois vão ter as mesmas facilidades, nem sempre o mesmo desempenho, certo? Porque depende do bairro que mora, se depende de transporte público ou não, quais são as condições da casa, se tem ou não internet para estudar, se tem um espaço para estudar em casa, se precisa trabalhar para ajudar a renda da família. É claro que a gente tem que levar em consideração, mas eu acho que o fato de você concluir o ensino médio e poder entrar no nível universitário é um grande privilégio. Então, quando vocês estiverem um pouco desanimados nesse momento de distanciamento, de não poder estar juntos, de não poder continuar com as suas aulas, etc., lembre-se que, apesar desse momento caótico, você ainda está melhor do que muita gente no Brasil, sobretudo porque vocês estão tendo acesso à internet e estão tendo um meio de comunicação virtual que muita gente no Brasil não tem, tá? Então, eu chamo a atenção que isso ainda é muito pouco. É muito pouco. Em outros países da América Latina, essa é a média mais baixa da América Latina. Nos outros países da América Latina, a média é de 44%, tá? Então, realmente, o Brasil tem uma dificuldade em colocar pessoas no curso universitário. Em relação a quantidade de mestres e doutores, vejam que a partir do ano de conclusão do curso. Então, vejam que na década de 90, eu me formei nos anos... eu me formei em 99, então vejam que nos anos 2000 começam a ter mais mestres e doutores, mas antes dos anos 2000 isso era bem baixo, isso está aumentando a cada ano. Só que agora, nos próximos gráficos, nós vamos ver um número inferior por conta da desigualdade econômica, a dificuldade econômica que vai se acentuar no Brasil, e pela falta de investimento em pesquisa. Então, é claro que mestrado e doutorado, nós vamos ver um gráfico caindo bastante. Mas vejam que nessa última década, há muito mais pessoas, segundo a plataforma Lattes, tendo diplomas de mestrado e doutorado do que antes. Algo que chama atenção na dimensão acadêmica para mim, que eu gostaria de mostrar para vocês, é que tudo que está em roxo é o sexo masculino e laranja o sexo feminino. Vejam que nas áreas de engenharia ainda prevalece o sexo masculino, que não é a realidade em outros países, tá? O Brasil ainda é um pouco machista, parece que só os meninos são cientistas e as meninas não. Então isso a gente vê nesse perfil aqui de gênero e área de estudo. Quando você vai para a área de biológicas, por exemplo, microbiologia, bioquímica, fisiologia, você já tem a maioria de mulheres com mestrado e a maioria de mulheres com doutorado. Nas áreas de humanas, é mais ou menos meio a meio. E nas áreas sociais, prevalece o número de mulheres com mestrado e doutorado, são a maioria. Na medicina, é o contrário, né? É meio a meio para mestrado e muito mais homens médicos com doutorado do que mulheres. Então, apesar de terem na graduação mais mulheres do que homens, né? Mas com diplomas depois tem mais homens do que mulheres. Então, como é que a gente mantém o nosso bem-estar mental durante a vida acadêmica? É algo que eu vou retomar no final, mas é importante você entender que não importa se é a neurociência que fala, se é uma questão psicológica, filosófica, de espiritualidade, as respostas para você ter um bem-estar mental podem vir de muitas áreas. Eu estou falando da neurociência. Segundo a neurociência, com o estudo de neuroimagem, que é a imagem funcional do cérebro, tem um pesquisador chamado Richard Davidson, que criou um centro de neuroimagem nos Estados Unidos, e ele só faz isso, ele avalia
o estado de humor, o estado mental e neuroimagem, através da ressonância magnética. Tem estudos belíssimos dele, porque ele estuda isso há mais de 20 anos. São 3 pilares para você ter bem-estar: o autoconhecimento e o conhecimento, que depois vai virar hard skills no final da aula, e a prática do bem. Isso está demonstrado nos circuitos cerebrais que são ativados quando você pratica o autoconhecimento e a prática do bem. O que é o autoconhecimento? É você reconhecer os seus sentimentos. É você entender para que você acorda de manhã. O seu coração vibra pelo quê? Qual é a paixão que motiva você? Qual é o seu propósito? Você acorda de manhã e fala assim: eu quero fazer isto. Se eu não fizer isso, não sou eu. O que dá sentido na vida para você? É satisfazer o que o seu pai falou para você fazer? Fechem as portas se você estiverem na casa dos pais. É o que o seu avô esperava que você fizesse como especialidade ou como prática profissional, porque ele já tinha um laboratório, porque ele já tinha uma clínica, porque ele já tinha determinada atividade, ou é aquilo que você sente que você tem aquela motivação? Então, desapegar dessa dualidade entre o que é bom e o que é mal, o que me satisfaz, o que eu detesto, o que eu julgo, o que eu critico, mas sentir sem julgar. Sentir, ouvir o teu próprio pensamento, e a prática da autogentileza é uma das áreas comprovadas pela neuroimagem que trazem bem-estar para você. Você entrar num silêncio e reconhecer o seu propósito. Mesmo que você acorde de manhã e diga assim: o meu propósito hoje é escovar os dentes. Mas tudo bem, é um propósito e você cumpriu ele ao longo do dia, tá? A gente vai voltar nesse ponto. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento. O segundo pilar é o conhecimento, que é hard skills. Quanto mais você souber, por que você precisa de um diploma? Vocês acham? Vocês já pararam para pensar? Por que você precisa do diploma? É para mostrar para alguém ou é para você ter uma resposta para as perguntas que a vida te traz? Quando você está com um paciente, você participou de um congresso, você está atualizado, você leu o último artigo, para que serve o estudo para você? Por que servem as pesquisas, por exemplo, de cloroquina e de hidroxicloroquina? É para você instrumentalizar na vida política ou é para você servir os outros? Então, esse saber tem que ter um propósito, senão você vai ficar acumulando um monte de pastinha cheia de diploma, isso não tem valor. O que tem valor é você usar esse conhecimento para aplicar, para dar resposta para as pessoas que querem te ouvir, precisam de você. O conhecimento não teria sentido se ele não fosse distribuído, né? E a universidade precisa te trazer essas habilidades e vai te ajudar a novas habilidades teórico-práticas, para você ter a capacidade de trabalhar bem, de trabalhar duro, mas é algo que a gente precisa aprender esperar, é o longo prazo. Na especialidade, pouco importa que você escolheu, qual área profissional que você escolheu, tem 2 coisas que não vão ser imediatas. É a confiança das pessoas nos relacionamentos com você, nos seus relacionamentos, a confiança. Quando você acaba de conhecer uma pessoa, ela tem 100% confiança em você? Não, por melhor que você seja, por melhor índole que você tenha. E o outro ponto, além dos relacionamentos, que você precisa de tempo e é a longo prazo que se constrói, é a tua carreira profissional. É etapa, são escadas mesmo. Você não vai sair com seu diploma universitário sendo o melhor profissional no mercado de trabalho. Algumas pessoas têm essa oportunidade, mas a maioria não tem. Então, entendam que isso você precisa aceitar que tem algo que vai ser adquirido a longo prazo. São as relações com as pessoas,
é a confiança e é a tua carreira profissional. E o terceiro pilar, comprovado nos circuitos cerebrais pela ressonância magnética que trazem bem-estar, é a prática da empatia, da generosidade e da compaixão. A empatia, quando você é empático, você se coloca no lugar do outro, você ouve o outro, escutando o que ele está dizendo. Quando você é generoso, compartilha o que você tem, mesmo que seja compartilhar o seu tempo de ouvir o seu colega. Quando você tem compaixão, você ativa circuitos cerebrais que são da área pré-frontal, principalmente do lado esquerdo, que estão completamente relacionadas à ativação dessa área, estão completamente relacionadas ao bem-estar. E você só ativa essas áreas sendo empático, generoso e tendo compaixão. E isso melhora o teu raciocínio e diminui a tua distração. Portanto, o teu rendimento melhora. Então, tudo que está em azul, vocês estão vendo, é a região frontal dorsolateral, que é ativada quando você faz a prática do bem. E por que essa parte frontal é importante? Porque quando nós tínhamos o cérebro primitivo, essa parte do cérebro frontal dorsolateral não era muito desenvolvida, que era a nossa capacidade de raciocínio, que era a nossa resposta intelectualizada, nossa resposta refletida pelo córtex. O nosso córtex era muito menor. Esse córtex pré-frontal, azul que vocês estão vendo, se desenvolve à medida que o homem vai vindo ao longo do tempo, mas ele é muito mais ativo, ele é muito mais crescido, há um aumento de volume dessas células, sobretudo quando a pessoa é empática, generosa e tem compaixão. Parece uma aula de religião, não é mesmo? Mas não é, isso é cérebro puro, tá? Então, quais são os determinantes, quais são as possibilidades de você ter mais ou menos satisfação pessoal? Tem uma neurocientista muito interessante, chama Ed Kober, e ela diz que, nas pesquisas dela, que 10% da nossa satisfação conosco mesmos e com o bem-estar, nosso comprometimento com o bem-estar, 10% vem das circunstâncias na vida. Se você tem um carro, se você tem um bom relacionamento, se você tem os seus pais com saúde e vivos, circunstâncias da vida. Então, a Covid entra aqui, circunstância da vida. É muito aborrecedor, é muito impactante, mas impacta o bem-estar em 10% as circunstâncias da vida, segundo essa neurocientista. 40% do teu bem-estar vem da genética, mas a metade vem das atividades intencionais. Quais são todas as atividades que você, praticando, vai ativar aquele córtex pré-frontal que é responsável pelo teu melhor raciocínio, pelo teu maior rendimento e pela tua satisfação, pelo teu bem-estar e pela tua felicidade? É exercício físico, a prática da gratidão, não sei se vocês ouviram falar no Diário da Gratidão. Tem um pesquisador neurocientista também, que prescrevia isso para os pacientes dele. Antes de dormir, tinha um caderninho do lado da cama e colocava você teria que colocar 3 coisas agradáveis que aconteceram ao longo do seu dia. E aí você vai vendo, num dia que você está péssimo, por exemplo, você volta nesse diário, você vai ver o quanta coisa boa aconteceu na sua vida e quão grato você é. A gratidão também é um dos ativadores daquela área que eu mostrei para vocês, frontal. Passar tempo com quem você gosta, passar tempo na natureza, mesmo que seja num jardim, num parque, olhando para uma árvore, aumenta a tua satisfação pessoal, isso do ponto de vista de ressonância, tá? Ressonância funcional. Presentear os outros, dar presente para os outros, atividades de lazer que você gosta e atividade de atenção plena, é prestar atenção no que você está fazendo neste momento. Então, as pesquisas de Norris, de Cream, de Kober, mostram que a atenção plena na ressonância magnética reduz a expressão de genes pró-inflamatórios que desencadeiariam as doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão, diabetes, obesidade.
reduzem a distração, traz uma clareza de pensamentos e melhora a memória. Há uma melhora da saciedade, ou seja, as pessoas fumam menos e comem menos quando elas estão prestando atenção no que estão fazendo. Por exemplo, você está tomando banho, você sente a temperatura da água, você sente o perfume do sabonete, você presta atenção na textura daquele sabão na sua pele, você sente a água que parte do corpo que você já lavou. Ah, eu já lavei o pé esquerdo ou não, direito ou não. Esse é o exercício de atenção plena, é você prestar atenção 100% no que você está fazendo. Reduz o estresse, reduz a depressão e melhora o rendimento acadêmico e diminui o comportamento agressivo dos jovens. Todas essas pesquisas são bem recentes, de 2018. Então vejam que a neurociência é uma ciência que está avançando muito mais recentemente, porque a qualidade da ressonância magnética é muito mais precisa do que antes. O último aspecto da dimensão acadêmica que eu quero falar para vocês é sobre saúde global, que é algo que eu ensino hoje, que eu estudei na Suíça, e depois a gente pode conversar. E tem um artigo, foi publicado em 2010, que é Treinando para ter um espírito global. Não dá mais no meio acadêmico para a gente pensar soluções para nós, para o planeta, sem ter a interdisciplinaridade. Por isso que eu parabenizo a Liga por esse espírito multidisciplinar que vocês têm. E a saúde global é um currículo multidisciplinar, porque ela traz questões de saúde pública, de economia da saúde, do direito, dos direitos humanos, das relações internacionais, dentro das discussões sobre saúde. Então, muitos universitários e estudantes de medicina foram questionados sobre o que eles esperariam de uma educação em saúde global. E eles dizem, todos os itens que eles elencaram estão aqui, né? Então, eles gostariam de ter um conhecimento mais amplo da saúde, porque reconhece que eles iriam reconhecer que eles fazem parte de uma comunidade global, que eles teriam mais um intercâmbio de ideias e culturas, que eles aprenderiam sobre as disparidades, que eles aprenderiam com as fronteiras, como as fronteiras afetam a saúde das pessoas, como a justiça é vista dentro da saúde, a saúde como direito humano e o direito à saúde, né, o direito ao acesso, o direito à saúde, os princípios da saúde internacional que se aplicam na prática médica e como que as culturas diferentes impactam a saúde. Então, o segundo lembrete, a segunda palavra-chave desse encontro é bicicleta, e eu já estou terminando. Então, os 3 pilares, para a gente lembrar da satisfação pessoal, segundo a neurociência, autoconhecimento, conhecimento e prática do bem e da empatia. Então, meus queridos, a gente vai para a última parte, que é bem mais rapidinha, que é o seguinte. O Brasil, para vocês se inserirem nesse mercado profissional, eu vou trazer para vocês alguns dados desse mercado. Então, o Brasil é o 8º maior mercado de saúde no mundo, né? 9% do nosso PIB está relacionado, das transações financeiras está relacionado a 9% do PIB do país. A gente tem uma relação de 2,18 médicos para cada 1.000 habitantes, que é a 4ª maior população médica no mundo. A gente tem 2 milhões de enfermeiros e técnicos, 6 mil hospitais. Em 2018, o setor de planos e seguros de saúde tinham 47 milhões de beneficiários com 747 operadoras. 67% desses planos de saúde do Brasil estão vinculados a planos coletivos empresariais. Segundo o CNES, que faz o cadastro dos estabelecimentos de saúde, mais de 270 mil estabelecimentos de saúde no Brasil, 69% são empresas privadas, sendo 49% de consultórios. Então, se você tem medo de não se inserir nesse mercado, perca o seu medo agora, né? Vai ter lugar para você. Mas o que eu quero discutir aqui é algo um pouco mais profundo do que esses dados. Nós estamos assistindo no Brasil uma precarização do trabalho em todo o ambiente, em toda a área, muito além da medicina, mas na medicina, na área da saúde também. Uma precarização do trabalho, vocês viram, inclusive na Covid, faltando EPI, falta
investimento na saúde pública, tem 12 milhões de pessoas no Brasil que trabalham no SUS, com 100 planos de carreira, com salários muito baixos, inclusive. Há um outro ponto da carreira da área da saúde, que são os interesses privados, incluindo a indústria farmacêutica. Eu convido vocês a procurarem um artigo da revista Piauí, que saiu há alguns anos atrás, sobre o impacto e a influência da indústria farmacêutica já na graduação, financiando festas dos centros acadêmicos, financiando o lanchinho das ligas, convidando vocês para oferecendo brindes, convidando vocês para participar em congresso. E isso é uma maneira de moldar o seu perfil na sua atuação depois. Então, vocês não podem se vender, não podem, nem para a indústria farmacêutica, nem para ninguém. A sua consciência, se você tiver que prescrever um medicamento, prescreva. Mas não porque você ganhou brinde, porque alguém pagou o seu congresso. Na França, a gente tinha uma política muito ética em relação ao setor privado, porque, apesar de eu ter trabalhado no setor público lá e privado, como que funciona a relação com os laboratórios e com a indústria de produtos, de próteses, de indústria farmacêutica. A gente tinha uma fundação dentro da biblioteca do hospital. Então, se algum laboratório, por exemplo, o meu hospital tinha oftalmo, neuro, otorrino. Então, se havia uma doação de um laboratório da otorrino, ele ia para essa biblioteca, para essa fundação. Se tinha uma doação da neuro, ia para essa fundação. E depois, por exemplo, eu fiz um mestrado profissional neurovascular na Tailândia. Então, eu pedi à direção do hospital, a essa fundação, que me financiasse a inscrição naquele mestrado na Tailândia. Então, eu não sei quem doou o dinheiro para pagar a minha formação, meu mestrado na Tailândia, que custou 2.000 euros. O hospital me pagou onde eu trabalhava, mas eu não sei quem doou. Não foi doado para mim, Carolina, foi doado para a educação médica. E isso é muito clean, porque estava declarado lá, era uma fundação, e o destino daquele dinheiro é para uma formação com uma direção, uma bibliotecária, etc., tomando conta disso. Aqui não, né? Aqui é muito menos ético. Um outro ponto e vocês precisam tomar muito cuidado com isso. Um outro ponto é a contradição entre convênio e meio hospitalar. Por exemplo, o Brasil é recordista em pedir exames, né? Então, por exemplo, a média mundial é de 52 ressonâncias por 1.000 habitantes. No Brasil, a gente pede 149 por 1.000 habitantes. Um país de terceiro mundo pedir 3 vezes mais do que o primeiro mundo, tem alguma coisa errada. Tem estudos mostrando que as razões para isso é falha na formação médica, interesses financeiros com hospitais, clínicas e laboratórios que dão porcentagem do exame pedido para o médico que prescreveu. Então, você manda para um laboratório, para uma clínica que faz a ressonância, ela vai te dar, sei lá, R$50 por cada exame que você mandar para eles. Isso existe no Brasil, eu estou te avisando que existe, você deve negar isso. E a má remuneração por parte dos convênios também. A outra questão da dimensão profissional é o seguinte: como que você vai se inserir? No Brasil, vocês estão vendo aqui, a OMS separa em 3 causas de mortes e de doenças no mundo. Em azul, as doenças crônicas não transmissíveis. Em verde, todas as causas externas, homicídio, violência, etc. E em vermelho, as causas infecciosas. Vejam, o Brasil, 74% das mortes acontecem por doenças crônicas. No mundo, 75%. Então, 3/4 das mortes acontecem por AVC, causa cardiovascular, infarto, câncer, etc. Mas, vejam nesse gráfico, o que está em roxo, bem pequenininho, é o equivalente ao gasto mundial com doenças crônicas, que é menos de 2%, tá? Que é as non-communicable diseases. Ou seja, há muito por se fazer para as doenças crônicas. Com o envelhecimento da população, com o aumento de doenças crônicas, com o aumento da obesidade no Brasil, há pouquíssimo investimento em assistência financeiro para doenças crônicas. Vocês têm um leque de possibilidades: nanotecnologia, biotecnologia,
promoção da saúde, telemedicina, mobile health para acompanhar os pacientes crônicos, vocês têm uma infinidade de coisas que vocês podem fazer. Mas vocês têm que levar em consideração esse contexto de doenças crônicas, de envelhecimento da população, a necessidade de pessoas idosas terem um cuidado melhor, né, com fisioterapia, com reabilitação, com musicoterapia, tudo isso vocês podem pensar em como trabalhar isso. Mas tem uma outra dimensão, que é a questão dos determinantes sociais de saúde. Nós estamos vendo na Covid que as pessoas que moram nas comunidades, nos bairros mais distantes, sem saneamento, sem água potável, são as que mais adoecem e maior risco de morte. A população negra, tanto nos Estados Unidos como a brasileira, é o que mais morre por Covid, por exemplo, é o que mais morre por doença crônica. Então, se você não levar em consideração o ambiente que o seu paciente vive, o determinante social, o determinante econômico, você não vai dar uma boa resposta médica, tá? Poucos professores levam isso em consideração. Aqui é um exemplo. Eu fiz uma pesquisa aqui em Campinas, no sul, a parte que está rodeada de azul é a parte mais pobre da cidade, e vejam que o dobro de mortalidade por hipertensão, por diabetes, por infarto e por AVC acontece no bairro pobre. Então, não é doença crônica, não é só doença de pessoa rica, mas as pessoas pobres se alimentam pior, são mais obesas, fumam mais, consomem mais bebida alcoólica e, portanto, morrem mais. Então, você tem que levar em consideração o contexto social e econômico também para dar uma boa resposta. A mesma coisa, a diferença de idade entre bairros nobres de São Paulo e bairros pobres, na direita, na leste, em vermelho, a média de morte é de 57 anos, como em qualquer país africano, em bairro nobre, que vocês estão vendo em verde, é de 80 anos. Então, aí nós chegamos no ponto que a gente deveria, né? De todo esse contexto para chegar aqui, que é muito simples. O que são as hard skills? A hard skills é fácil a tradução, são essas habilidades técnicas que você adquire com o teu curso universitário, com os congressos, com os cursos, que você pode aprender e são mensuráveis. Você fez 3 congressos no ano passado, são 3 congressos, teus diplomas estão ali. Artigo, mesma coisa. Idiomas que você fala, mesma coisa. Iniciação científica, faz parte de uma liga, são mensuráveis. E o termo soft skills, qual que é a diferença? Não quer dizer habilidade suave, habilidade leve, mas são aquelas que lidam com a sua relação, com a sua interação com os outros. E numa pesquisa global que foi feita nos Estados Unidos, eles colocaram 450 jovens e 450 líderes executivos. E 3/4 dessas pessoas disseram que os jovens, no início da carreira, não estavam prontos para o trabalho que estavam assumindo. Por quê? O que faltava naqueles profissionais, apesar deles terem os diplomas, as hard skills? Eram as soft skills. O Daniel Goleman, que é um grande estudioso das soft skills, ele define as soft skills como traços e comportamentos que caracterizam os relacionamentos com os outros. Então, habilidade, segundo ele, como resiliência, empatia, colaboração, comunicação, são competências baseadas na inteligência emocional e que distinguem profissionais incríveis dos demais. E os jovens, segundo aquela pesquisa, não davam a devida importância ao valor da inteligência emocional no ambiente de trabalho, mas que para eles eram cruciais para a pessoa ter foco, motivação, resultado e colaboração de maneira produtiva. Então, conforme estruturas organizacionais, conforme a empresa onde vocês vão atuar, fazer estágio, trabalhar, fazer residência, isso evolui, né? E a globalização acelera esses soft skills. Na medicina, nas áreas de saúde, elas são muito mais importantes, né? Do que talvez as outras áreas, que você está lidando com as pessoas num estado de fragilidade. Quando você vai ao médico, você está doente, você já está numa relação de inferioridade, entre aspas, porque você está sem saúde, porque você está esperando uma resposta. Então, se você não tem esses soft skills, com certeza, entre aspas, o teu
sucesso, que eu não gosto dessa palavra, mas o teu desempenho, a impressão que você vai passar para essa pessoa sem soft skills, com certeza vai ser ruim. Se você é cirurgião, não tem como você não ter soft skills. Você não pode chegar chutando lixo, gritando com instrumentadora, com enfermeira, com anestesista. Não é possível, com maqueiro. Não é possível mais isso. Isso não existe mais. Isso não pode existir mais, essa tirania, né? E elas realmente capacitam alguém para ocupar os cargos de liderança, né? Porque na geração de vocês, o hard skills praticamente todo mundo tem, com exceção do Brasil, que só 32% tem. Mas envolve lidar com as outras pessoas e também com o autocontrole, e também com o autoconhecimento, e também com as suas próprias emoções. Então, apenas a inteligência, a experiência, os diplomas não bastam mais, né? E é isso, então, que nós vamos discutir agora. Quais são as crenças, quais são as ameaças, os desafios para você obter soft skills? Então, são 4 itens que eu coloquei aqui para vocês. A primeira coisa é as crenças, o que disseram para você, de quem você é, com a sua identidade. O que diziam para você quando você era criança, né? Qual a expectativa as pessoas da sua família tinham em relação a você? Então, a gente vai ter 2 perfis aqui de crenças, que são desafios, que são dificuldades para você ter soft skills. O primeiro perfil de crença é os pais dizerem que vocês são especiais, que você é o melhor garoto do bairro, da cidade, da universidade, e que muitos receberam medalhas na escolinha, mas se você chegou por último, ele ia lá falar com a professora, com a diretora, para você receber uma medalhinha de participação, tá? Acontece que, se você tem uma crença dessa, que sempre diziam que você era o máximo, mesmo quando você não era o máximo, isso vai, no fundo, você sabe que você não ganhou a corrida. Você ganhou a medalhinha, mas a corrida você não ganhou, mas a criança sabia que não ganhou. O que vai acontecer quando você chega no mercado de trabalho? Você vai ficar bravo, vai ficar aborrecido, vai ficar de cara feia, de mau humor, vai brigar com todo mundo, porque você não recebeu a medalhinha que tua mãe pediu, porque você não era especial. Aí no mercado de trabalho ninguém te aplaude mais, mesmo você sendo muito bom, muito competente, com todas as hard skills que deveria ter. Entende? Então, essa possibilidade existe. Então, o que você precisa? Olhar para você e identificar se há algo semelhante que faz de você, às vezes, ser agressivo, ter um comportamento agressivo, desagradável, aumentar o tom, ser impositivo, ter dificuldade de escutar os outros. Porque escutar os outros, você corre o risco de ouvir o que você não gostaria. Alguém pode lembrar você que você não chegou em primeiro naquela corrida, entendeu? Então, essa é a primeira crença. A outra possibilidade é você ser bom, mas ter familiares, avós, pais, irmãos que diziam assim: você tirou 9 na prova, valia 10. Você não é bom o bastante, eu não estou satisfeito com o teu resultado. Você poderia ter sido melhor do que isso. Você é muito fraquinho. Você só estuda. Como é que você tirou 9? Entendeu? E aí, você sempre se coloca numa reunião de trabalho quieto, para ninguém correr, para não correr o risco de alguém te ofender e lembrar você que você poderia ter sido melhor do que foi. Entendeu? São memórias inconscientes dentro da nossa cabeça. Mas elas ditam essas crenças de você era ótimo, você é o máximo ou você é péssimo, fazem com que você fique confuso, não sabendo muito bem quem você é.
O outro ponto é o mundo digital, que a gente já falou, que esse mundo de aparências faz com que na vida real não tenha filtros, né? E aí você tem a dificuldade de se posicionar, porque você não consegue ter filtro nas relações todos os dias, 8, 10, 12, 14 horas por dia, num plantão ou dentro do trabalho. O outro ponto é a relação com o tempo, que eu já falei um pouco aqui. Nós, sobretudo que vivemos no mundo digital, na minha época, quando eu comecei a universidade, não tinha artigos pela internet, a gente não tinha internet, né? Então, os artigos vinham por correio. Então, quando eu pedia para ler um artigo, eu tinha que comprar o artigo, mandar uma carta que eu queria comprar. Depois, eles mandavam 3 semanas depois do exterior. O mais rápido vinha 3 semanas depois. Hoje a gente lê no celular, no iPad, dentro do metrô, dentro do ônibus o artigo. Você imediatamente tem acesso a um artigo. Antes não era assim. Então tem uma relação com o tempo que o mundo digital nos trouxe, que a gente é imediatista, quer resposta agora, correndo. Inclusive para a nossa vida profissional. A gente quer uma resposta, a gente quer ser aplaudido correndo. Eu terminei a faculdade, eu quero sucesso correndo. Mas lembre que o seu sucesso profissional, a tua satisfação pessoal, vai chegar cada dia você ter um propósito. Se você tem um propósito hoje de escrever uma página de um artigo, você conseguiu terminar, tá ótimo, você tem que ficar satisfeito com isso, tá? E a relação com as outras pessoas, né? As relações e a vida profissional, a resposta não é imediata. Você tem que almejar o topo da montanha, mas saber ter gratidão e comemorar cada etapa dessa montanha e lembrar que para chegar no topo, você precisa atravessar a montanha inteira. Senão, se você não aceitar o tempo, você vai ficar muito frustrado e você vai acabar agredindo as pessoas, né? Sendo desagradável ou sendo muito omisso, sendo muito recatado. E a relação com o ambiente é a relação com as pessoas que a gente tem que ter uma capacidade de desenvolver os nossos soft skills. Como é que a gente desenvolve isso? Para terminar, o autoconhecimento e aprender a se autorregular. O que é isso? É prestar atenção quem você é. Quem você é? Ah, quem você é? Eu sou Carolina. Não. O que está dentro do seu coração, que fala assim, nossa, se eu não fizer isso, gente, eu não quero nem ser médica. Entendeu? É isso. É o que me motiva, o que me emociona, o que me faz acordar de manhã. Como é que você sabe que especialidade você vai ter? Como é que você sabe a profissão, a área da tua atuação depois? Como é que você sabe? É algo que você faria mesmo que fosse de graça. Você fala, eu vou, mesmo que não me paguem. Aprender a se autorregular, como é que é? Você está numa reunião de trabalho, ou está num trabalho, você fala assim, eu tô com muita raiva. Porque é natural você ter raiva, é natural você ter medo. E você fala assim, o que eu faço? Nossa, eu tô sentindo raiva, o coração tá batendo. Eu tô ficando até rígida, até dura, meu pescoço tá ficando duro. A tua respiração fica até mais ofegante. Eu tô com raiva. Mas o que eu faço com essa raiva que conta, entende? Porque se você explode a cada vez, ninguém vai confiar em você. Você vai ficar incomodado com aquela raiva, ela vai te fazer mal fisicamente. Lembra daquela reação do estresse, de quando a gente estava na caverna? Aquilo te traz um desconforto físico. É mental, mas é físico. Não dá para você separar o corpo da mente. Não dá. Quando você está enfurecido, quando você está ansioso, você sente um mal-estar físico. É aprender a comunicação não violenta. É assim, eu estou sentindo raiva, mas o que eu faço dela é outra coisa. É criar uma cultura de feedback. O que é isso? É fazer reuniões one-on-one. Então, você dá um feedback para a pessoa, para o teu colega, para a tua namorada, ou para o pesquisador, para o teu orientador. Semanalmente, diariamente, você estabelece reunião de grupo, vamos discutir o que não está dando certo, vamos dar feedback. As grandes empresas que têm sucessos têm esse feedback. Incentivar a universidade de vocês a introduzir iniciativas e práticas de empatia, seja com o grupo, seja com a turma, seja com os pacientes reais. É você estabelecer
uma capacidade de ouvir essas pessoas, né? E esse é o último slide. Daí a gente vai para as perguntas, que é: para que servem essas soft skills? Então, a primeira coisa, as empresas altamente engajadas mostram uma rentabilidade 21% maior. Engajadas com o quê? Com soft skills, tá? 89% dos líderes de RH concordam que feedbacks contínuos dos colegas são fundamentais para os bons resultados. 96% dos funcionários acreditam que mostrar empatia é uma maneira importante de aumentar a retenção de funcionários. 4,5 vezes a mais chances dos funcionários, quando são ouvidos, se sentirem mais capacitados e estarem melhor no trabalho. 61% das pessoas que trabalham concordam que fizeram escolha melhor de estilo de vida devido a um programa de bem-estar na empresa. Então, esse é o nosso papel de médico também. Como é que as pessoas estão no trabalho, mas como é que nós também estamos no trabalho, né? Quando você não tem esse comprometimento, quando você não tem esse engajamento, porque você não está vendo que as pessoas ao seu redor também têm soft skills, as empresas perdem bilhões por ano. Né? E 87% dos funcionários esperam que o empregador os apoie no equilíbrio entre o trabalho e os compromissos pessoais. Então, antes da gente passar para as perguntas, eu gostaria de lembrá-los, né, algumas coisas, antes de falar da minha experiência pessoal, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui que eu escrevi uma coisinha para falar para vocês. Em relação a soft skills, eu escrevi para vocês e também tem coisas que não são só minhas, mas eu gostaria de falar e depois a gente parte para as perguntas. O medo deve ceder lugar à paz e à harmonia. Quando vocês estiverem libertos do medo de fracassar, do medo de não corresponder às expectativas suas e dos outros, vocês serão capazes de grandes feitos, de grandes proezas, e serão capazes de dar grandes alegrias. Se eu estou aqui hoje, é por pura paixão. E a paixão é o que anima a alma, que faz esquecer o cansaço, a tristeza e a dor, porque é um ideal superior. Devemos abrir os olhos para aceitar as diferenças, para aceitar quem pensa diferente. O mosaico da vida se faz de partes diferentes. E que mesmo não se encaixando totalmente, deixam de fazer um belo retrato. Devemos eliminar, portanto, intolerância, preconceito, impaciência, vaidade e pressa. A dualidade do amo ou do odeio não serve mais. Para isso, se firme no conhecimento e na ciência. Não se omitam com a dor do outro. A motivação vai levar vocês a superarem muitos obstáculos. Mas creiam, você é o seu mestre. Pode tomar as suas próprias decisões e fazer as suas escolhas, porque randomicamente você é único. Não há ninguém igual a você. Ninguém vai fazer de você um excelente profissional além de você mesmo. Ninguém tem este poder. Quando você se empoderar de si próprio, você terá todas as respostas, todas as forças, e ninguém o fará sofrer. Sejam donos das suas escolhas. O medo e a culpa paralisam.
Não façam isso. Se livrem disso. A vida não pode mais estar baseada na confusão, na falta de metas. Você precisa ter propósito. Influencie positivamente o seu meio. Creia na sua potência. Creia em si próprio, como mestre, e ouça a sua essência divina no silêncio dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Não dependam de outros para serem felizes. Dedique-se aos outros para serem felizes. Não se tornem obstáculos à felicidade dos outros. Tornem-se alavancas para criar espaço para os outros. Vocês podem criar uma nova realidade, que pode ser muito mais feliz. Era isso, meus queridos. Doutora, Oi? ei, tá escutando a gente? Tô. Muita gente aqui emocionada com seu texto. Saíram algumas perguntas. Tá. Acho que as respostas são objetivas e eu queria muito ir para outra parte na qual você vai contar um pouquinho da sua história e das soft skills envolvidas. Tá bom. Aí você me fala das perguntas, eu não sei se eu consigo lê-las aqui. Eu posso te falar, mas está no bate-papo do Zoom. Tá. O que é soft skills? Acho que respondi, né? Respondeu, Então, esse aqui foi... A segunda foi... deixa eu abrir aqui, desculpa. Qual seria o melhor momento de introduzir este estudo de saúde global como política? Urgente, agora. Né? Agora, tá tarde já. Eu vou contar para vocês, então, deixa eu só achar uma folha aqui, para eu não esquecer, porque eu sou uma senhorinha já um pouco velha, né, moçadinha? Aí eu esqueço das coisas que eu preciso contar para vocês da minha história pessoal, que correlaciona com o tema que a gente conversou. Então, a primeira, acho que soft skills, acho que eu já respondi, são habilidades relacionadas com o nosso comportamento, né? Com os nossos relacionamentos, tanto na vida acadêmica quanto no trabalho. Espera só um pouquinho, que eu preciso sair um minutinho aqui para fechar a porta, eu já volto, tá? Senão a gente vai ouvir um fundo de Galinha Pintadinha e Peppa Pig. Meu Deus, que fofa. Ai, que fofos vocês. Gente, ela falou muito bem, né? Estamos só aguardando. Desculpem. Então, já abafei a Peppa Pig. É o seguinte, quando seria o melhor o momento de introduzir o estudo de saúde global? Meus queridos, é o seguinte, a saúde global é algo que... Como é que eu fui estudar isso? Eu sou neurocirurgiã, estudei neurocirurgia aqui no Brasil. Na minha época, que era do século passado, a neurocirurgia eram 4 anos, o 5º ano era opcional. Aí eu escolhi fazer o 5º ano opcional de neurocirurgia na França. Como é que eu cheguei lá? Então, a primeira soft skill que eu tenho que contar para você é a merda que eu estava quando eu passei no vestibular da PUC São Paulo. Por quê? Porque eu sou de Sorocaba e o campus da medicina da PUC São Paulo é em Sorocaba, na cidade dos meus pais, a 1 hora de São Paulo. E a primeira soft skill que eu forçosamente desenvolvi foi flexibilidade e resiliência. Por quê? Porque eu não queria absolutamente continuar lá. Foi a única faculdade que eu passei. Eu saí do colégio e passei lá. Então, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu falei assim, agora eu vou fazer cursinho e eu vou entrar numa universidade estadual, federal. Não. Aí meu pai disse assim, imagina, minha querida, você vai estudar na PUC São Paulo. Eu quis morrer. Aí uma amiga da minha mãe, bem idosa, me disse assim, você sempre está no lugar que deveria estar. Aí eu queria matar a velhinha. A amiga da avó, da mãe, eu queria matar a velhinha. Por quê? Porque eu não queria estar lá. A PUC era a única faculdade que tinha um convênio com a França na graduação. No final das contas, eu estava no lugar que eu deveria estar mesmo. Por quê? Porque graças à PUC eu passei na prova para poder, que tem ainda um convênio com a França e fiz parte da minha graduação na França, tá? Então, esse é um ponto
da resiliência. A resiliência é você aceitar um obstáculo como uma lição. Como uma lição. E você dizer assim, olha, gente, tá bom, eu tô nesse obstáculo, mas o que eu faço com ele, tá? E você vai ver que depois nem tudo é ruim, mas às vezes a gente só vai precisar do tempo que eu falei para vocês. Então eu fui para a França, depois eu fiz parte da minha graduação na França, voltei para o Brasil, depois eu fiz a 5º ano da neurocirurgia na França. Eu fiz o 5º ano de neuroimagem, como eu falei para vocês, de neurociência, eu fiz um mestrado de neurociência, de neuroimagem. E quando eu estava lá, eu descobri a neurocirurgia vascular. Eu falei assim, meu pai do céu, eu preciso ser isso. Era uma paixão, era uma coisa maravilhosa. Eu estava lá na faculdade fazendo neurociência, mas eu via a neurocirurgia vascular e eu tinha feito 1 ano de medula espinhal, 1 ano de cirurgia de medula. Eu falava, meu Deus, me tira dessa medula, que coisa horrível essa medula, eu quero ir para vascular. Aí, eu fui bater na porta do chefe da vascular do Hospital de Bicêtre, onde eu estava. Tinham 2 caras na França, 2 médicos, que criaram a neuroradiologia intervencionista, que era o Lajonias, que era o hospital onde eu estava, era o mais famoso. E o segundo mais famoso, que era amigo dele, mas depois eles se desfizeram amizade, era o Jacques Morret. E eu falei, meu pai do céu, preciso estudar com esse homem, preciso fazer residência com ele. Fui falar com o Lajonias, ele falou assim, de jeito nenhum que eu aceito neurocirurgião no meu serviço, só radiologista. Porque era neurocirurgia endovascular, então precisava do raio-x, então ele excluía a neurocirurgia. Gente, eu chorei sexta, sábado. 24 horas eu chorei. Mas veio uma outra momento de resiliência, que é não desistir com o obstáculo. O que eu fiz? Procurei, nunca tinha ouvido falar no Jacques Morret, mas ele era junto com o Lajonias, que tinham criado essa especialidade na década de 80, escrevi para o Jacques Morret, que eu queria muito, que eu estava na França, que eu já morava lá, que eu queria muito fazer essa especialidade com ele, e se eu poderia fazer uma entrevista, se ele aceitava residentes, porque eu ia fazer uma outra residência. Gente, eu escrevi para o homem no sábado à noite. No domingo de manhã, ele falou assim, venha na segunda-feira, meio-dia, falar comigo. Aí, fui lá, meio-dia, falar com ele. Ele falou assim, quanto tempo você pode ficar aqui? Porque a formação é muito longa, a curva de aprendizado é longa, é outra coisa a neurocirurgia endovascular. E eu falei, quanto tempo o senhor acha que é necessário para eu ficar boa? Para eu aprender o que eu preciso? Ele falou assim, no mínimo de 1 a 2 anos. Eu falei, então eu fico 2 anos. Você acha que eu preciso fazer residência 2 anos? Eu fico 2 anos. E aí, quando eu falei para ele, eu posso ficar 2 anos? Ele falou assim, então, porque você vai ficar 2 anos, você vai ter uma bolsa. Quem fica 1 ano não tinha. Quem ficava 1 ano não tinha. Então, sem saber, o que eu falei? Falei, eu não sei, mas eu quero aprender, e só falei isso para ele. Então, eu acho que eu, sim, tentando pescar coisas da minha vida para contar para vocês de soft skills, acho que é isso, é flexibilidade. Eu falo assim, eu quero ser isso. É isso que me motiva, eu estou apaixonada por isso, eu estudo isso o dia inteiro, eu lia livro de 300 páginas no final de semana que eu queria fazer aquilo. Então, é uma entrega, e você vai receber de volta. Um outro ponto que é um soft skill, eu acho, quando eu estava no Jacques Morret, e depois eu fiz os 2 anos com ele, aí eu trabalhava muito, muito, gente, porque brasileiro trabalha muito, tá? Essa história que o brasileiro não trabalha é lenda para inglês ver, para falar bobagem. A gente trabalha muito. Francês ia embora bem mais cedo do trabalho no hospital do que eu. Eu saí de lá 10 horas, aí a minha curva de aprendizado foi assim, porque como eu ficava mais, eu operava mais. Então, eu tinha 500 cirurgias por ano, uns faziam 200, eu fazia tudo, né? E aí, eu aprendi muito rápido, porque eu ficava, ninguém pode fazer plantão, feriado, eu ficava. E aí, eu fiquei contratada no hospital depois como médica,
E para eu ficar contratada lá no Jacques Morret, eu tinha que me inscrever no CRM. Quando você é residente na França, você não precisa ter CRM, porque o chefe que assina as tuas coisas, entende? Mas quando você vai ser contratada, e eu ia ser a chefe do meu próprio plantão, não como mais residente, eu precisava ter o meu número de CRM. Aí, ninguém na França, eu fui a única neurocirurgiã com formação em neuroradiologia intervencionista, porque todas as pessoas que fazem essa especialidade na França são radiologistas. Aí a primeira moça, a secretária do CRM, que eu fui lá, fazer toda a papelada, com os hard skills da vida, fazer. Eu fiz equivalência de diploma na Europa, em Portugal, fiz essa outra residência lá, etc. Levei o diploma do meu mestrado, o diploma do meu doutorado, e aí a moça fala assim: ah, nunca vi um caso igual o seu. Então, né, não tem neurocirurgiã que faz neuroradiologia aqui. Acho que não vai dar. Eu falei, vai, eu sou o primeiro caso, nunca tem o primeiro caso, eu sou o primeiro caso, né? E é isso. Então, gente, você não pode desistir por causa de obstáculo. Você não pode desistir. E no final, fiquei contratada lá, etc. E aí eu falei para o Jacques Morret, Jacques, você não sabe, tem um mestrado na Tailândia feito pelo Lajonias, o inimigo dele. Eu preciso fazer esse mestrado. Ele falou, mas você já tem um. Eu falei, sim, mas esse é de neurovascular, é diferente, o outro era de neuroimagem. Aí fui. Você acredita que ele deixou? Deixou, porque eu falei tanto, falei, mas é tão teórico aquele, você é tão bom na prática, mas aquele é tão bom na teoria, posso ir? Ele falou, ai, que saco, vai. Que eu contei para vocês depois que a fundação me pagou a inscrição e eu estudei 2 anos na Tailândia. Então, são essas coisas que eu acho que você tem que, talvez, relativizar o conceito de sucesso. Sucesso é aquilo que te satisfaz, aquilo que você faz porque você gosta. Eu jamais poderia fazer ginecologia, entendeu? Ver um corrimento para mim, uma grávida, eu saio correndo. Eu nunca fiz um parto na vida, eu nunca fiz, nem na graduação. Eu chamava amiga que queria fazer obstetrícia correndo, tinha horror disso. Não tenho competência para isso, tenho horror disso. Acho que a mulher gritando é um saco, acho péssimo, não tenho estômago para isso. Para fazer neurocirurgia. Então você tem que. Aí, imagina se meu pai fosse obstetra, gente, me obrigar a fazer isso. Ia ser uma médica péssima, não é? Você tem que fazer aquilo que você gosta. A outra coisa é você relativizar coisa de sucesso. Coisa de sucesso é ter um casão, uma SUV. O planeta está gritando. O planeta está gritando, está poluído. Por que você quer se matar em plantão? Se matar de trabalhar para comprar casão, que a empregada não pode vir agora na época da Covid, e uma SUV poluidora. Você entende? A gente tem que relativizar tudo. Não pode mais, não tem lugar mais para isso. Não tem mais lugar para isso, porque a gente está poluindo o planeta, a gente está consumindo coisas, você se mata de trabalhar, faz um monte de plantão, você nunca está com a sua família, você tem relacionamentos péssimos para você adquirir coisas que não servem para nada, que destroem o planeta onde você vive. Então, não tem sentido. A gente tem que relativizar a história do sucesso profissional. Quem faz não tem nada a ver com sucesso. Sucesso não é material, sucesso é satisfação pessoal. E quando o paciente fala assim, porra, eu encontrei a pessoa que eu precisava. Entende? Lá no hospital, tem um ambulatório aqui no hospital privado em Campinas, todo mundo quer me matar, meus colegas, porque eles atendem rápido, né? Consultas de 15 minutos, a minha consulta é de 1 hora. Fala assim, gente, parece dermatologista, né? Que faz botox, sei lá o quê, 1 hora de consulta. Não, é 1 hora. Como é que você fala com as pessoas? Como é que você sabe a história delas? Como é que você faz a conexão mente e o corpo em menos de 1 hora? A primeira consulta dura 1 hora e as outras 45. A gente tem que romper com essa precarização do trabalho, com essa precarização dos convênios que te pagam uma porcaria e você faz um monte de consulta porcaria, né? Você entrega um serviço porcaria, então você se vende para um negócio ruim. Não é melhor você ser empreendedor de um negócio bom? Você se junta com seus amigos que trabalham direito e cria um outro convênio onde tem medicina integrativa, onde tem acupuntura, onde tem musicoterapia, onde tem uma boa consulta com ciência. Eu não sou contra isso. Eu tive muitos pacientes junto com uma amiga anestesista, pacientes com dor crônica, que ela era anestesista, ela estudou acupuntura na China, e a gente criou um ambulatório de dor, onde ela faz tratamento de dor crônica, inclusive com acupuntura.
A outra anestesista amiga dela faz aromaterapia. Você pode até me dizer que não tem grandes comprovações de aromaterapia, mas que tem paciente satisfeito, tem. Passava com a gente na neurocirurgia, fazia bloqueio, etc., mas também tinha a sua agulha de acupuntura, mas também tinha a sua medicina integrativa, tinha a técnica de meditação. Ou seja, a gente tem que se abrir para as diferenças, a gente tem que se unir para fazer outra coisa. Essa história de convênio ruim, de SUS ruim, a gente tem que fazer resistência a isso, lutar para isso e fazer coisas. A gente está num momento de crise para você ter mais tempo para pensar em novas soluções, né? Sim. Porque se fosse bom o que foi feito, o que o planeta e o curso médico que vocês estão recebendo é ruim, então vamos mudar. A saúde global é um passo, né? Quando eu voltei para o Brasil, que eu fazia tratamento de endovascular e tudo, eu volto para o Brasil em 2010. 2010 não tinha o Alteplase, que é o medicamento como se fosse o diabo verde para dissolver o coágulo que forma dentro da artéria do paciente quando tem um AVC. E aí eu estava no hospital público-privado, que é universitário público-privado, aí eu estava na sala de angiografia, porque eu trabalho numa sala de angiografia, faço o diagnóstico do AVC, o paciente está afásico, sem falar, sem andar, com 50 e poucos anos, e a enfermeira fala assim, então, já fez o diagnóstico, agora ele sai porque ele é do SUS, e o SUS não paga o tratamento endovascular. Então, o paciente ia ficar sem falar e sem andar, né, pro resto da vida. Eu falei, não, de jeito nenhum, fica aquela briga, puxa a maca, tira a maca, puxa a maca, tira a maca. Eu tratei o paciente, comprei uma briga enorme, mas eu fiz o tratamento dele. Por isso, entrei numa ONG que chama Brasil AVC, em 2012, que estabeleceu o protocolo de AVC pro SUS no Brasil. E com isso, o Alteplase entrou para o SUS, o tratamento endovascular também. E hoje o Brasil tem centros de referência, inclusive uma grande amiga minha de Vitória, que o pai dela é neurocirurgião, a Suzana Saleme, estudou comigo na França e ela trabalha lá até hoje. Ela é neuroradiologista intervencionista, mas ela é mais esperta do que eu, ela fez radiologia. E antes. E aí, gente, para contar para vocês o seguinte, nesse momento da dificuldade de tratar AVC no Brasil, eu entendi a dificuldade de ter propriedade intelectual, né, o acesso ao direito à saúde. E aí eu fui estudar saúde global, que junta tudo isso, né? Propriedade intelectual, direito, economia da saúde, tudo isso que eu achava que são fatores que impactam a saúde, mas que a gente não aprende na medicina. Como não existe formação de saúde global no Brasil, eu fui estudar na Suíça. E depois, em 2013, eu introduzi essa disciplina na PUC. Com as pandemias de Zika, de SARS, Ebola, Covid, é urgente que vocês tenham esse conhecimento. Como que você resolve uma questão de saúde pública global sem ter a disciplina de saúde global? Como você faz parte de negociações complexas em matéria de propriedade intelectual? Por exemplo, a vacina para a Covid. Quem vai ter acesso à vacina? A vacina vai ser um bem público global? Vai estar exposto à lei de mercado e lei de patentes ou não? Né? Como é que você argumenta isso? Como que você trabalha nas ONGs internacionais, como que você trabalha na OMS, como você trabalha na OPAS, na Pan-Americana em Washington, como que você trabalha no Médicos Sem Fronteiras sem ter uma formação teórico-prática de saúde global. Eu não vejo como que a medicina pode continuar sem esse conhecimento na saúde pública e na saúde coletiva. Tá? Acho que eu respondi a outra pergunta. Então, todas essas histórias de soft skills, hard skills da minha carreira, eu falei para vocês. Quais são as hard soft skills mais valorizadas no meio médico atualmente? As top 10, top 3, se for possível. Olha, querida Fernanda, pessoal, eu não sei te dizer as 3. Se eu fizer uma correlação entre a lista de soft skills que eu mostrei para vocês, né, solução de controvérsias, gentileza, flexibilidade, resiliência, eu colocaria as 3 que estão relacionadas à neurociência, que estão comprovadas na neuroimagem, que trazem um bem-estar e uma satisfação pessoal, que é a empatia, a generosidade e a compaixão. A empatia é você se colocar no lugar do outro, a compaixão é você tomar uma atitude porque o sofrimento do outro te incomoda. Tá? É você ir lá tomar uma ação para ajudar. Você está vendo um colega que não sabe fazer Excel, você faz a tabela Excel para ele. E a generosidade é compartilhar o seu conhecimento e colocar como é que você pode ser feliz.
A top one, primeiro, é colocar os seus dons e talentos a serviço do outro. É só assim que você vai ficar satisfeito e vai ter o que todo mundo busca, que é felicidade e sucesso, né? O difícil era ser entre milhares. Tem muitos, mas a gente pode acrescentar. Eu acrescento mais pessoalmente a vulnerabilidade. Se você não conta e compartilha os seus insights, quando que você deu errado? Você já teve medo de operar? Já perdeu paciente? Já 2. Eu tratei, não lembro quantos pacientes na vida, mas eu lembro de 2 que morreram por erro meu, né? Por complicação de procedimento meu, tá? Eram pacientes graves, mas eu lembro o nome deles de 2, lembro da família, lembro de eu dando a notícia, lembro de tudo, né? Então, a gente também tem que colocar no nosso currículo uma carta de apresentação. E a carta de apresentação você coloca a tua soft skills, mas eu acho que numa entrevista de trabalho, se eu fosse chamar alguém para trabalhar comigo, eu perguntaria quando que você se sentiu acuado, por que que você já se sentiu fracassado, o que mais te traz ansiedade, não para colocar a pessoa fora, mas para avaliar o quão arrogante ela é e o quanto vai ser difícil trabalhar com ela que não admite defeitos. Eu acho que a gente tem que inverter as coisas. Porque não existe um chefe que nunca falhou, não é? Não teve empresa que nunca fechou, que nunca falhou, que nunca perdeu rendimento por falha humana, não é? Então, o contrário, eu acho que pessoas que assumem as suas vulnerabilidades, elas são mais corajosas, porque elas tiram aquelas máscaras, filtros e disfarces que nos distanciam das pessoas. Se eu vejo que ela pinta uma maravilha e não admite os próprios erros sem dificuldades em falar, olha, o meu grande defeito é ser perfeccionista. Não, não dá, é muita arrogância, não dá. Tem alguma bibliografia indicada? Meu Deus, para autoconhecimento, eu gosto, tem muita. Autoconhecimento eu não sei, tá, gente? Essa coisa de autoconhecimento, assim, mulher neurocirurgiã, só falta fazer xixi em pé, tá? Não é muito mocinha de estudar autoajuda, mas autoconhecimento tem. Autoconhecimento relacionado à neurociência. O Richard Davidson, que eu gosto muito, que é um neurocientista que faz bastante neuroimagem, que eu falei para vocês, e eu gosto muito da Brené Brown. Ouviram falar da Brené Brown? Ela tem, acho que 2 livros ou 3 no Brasil que falam sobre isso que eu falei, sobre a questão da vulnerabilidade, quanto a vulnerabilidade é importante. A Brené Brown é professora na Universidade do Texas, de Austin, e ela é uma grande pesquisadora de comportamento, soft skills, ela manja, mas eu já gostava dela antes de falar de soft skills, mas ela é uma pesquisadora há mais de 20 anos dessa área de recursos humanos e comportamento humano. Acho que eu respondi todas as perguntas. Tem mais? Acho que a gente tem mais uma meia hora, eu acho. Uns 20 minutos. Deixa eu ver. Eu acho que o pessoal... Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, ainda tá um delayzinho aqui para poder chegar para vocês. O pessoal tá indicando alguns livros aqui. Eu posso mandar depois para você pelo e-mail. Eu falei de muita coisa, tem desde as pesquisas de saúde dos jovens até pesquisa sobre soft skills for medical students, tem sobre isso. Eu não fiquei nomeando tudo, porque senão ficaria uma aula insuportável e tentei ser mais leve do que seria, mas se tem grandes estudiosos, eu mando a bibliografia por e-mail e aí você distribui para quem pedir, tá bom? Muito Perfeito. obrigado. Olha, deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta. Tem muitos elogios aqui. Imagina, vocês são generosos. A gente que agradece. Eu acho que acabou por aqui. Vou dar um tempinho para a transmissão, mas no geral é isso. Ah, perguntaram quando você vai lançar o seu livro. Sobre o tema, não sei. Acho que é da sua história. Tem algum da livro minha história. que você indica para todas as pessoas lerem, independentemente do tipo? Ai, demais. Ih, meu Deus. É que depende da fase, né? Agora eu tô lendo um autor maravilhoso, chama Akile Mbembe. Eu vou escrever aqui porque ele é africano, tá? Agradeceríamos. Akile Mbembe.
Achille Mbembe, eu estou lendo um livro, mas em francês, ainda não tem em português, chama Politique de l'inimitié, que é Políticas da Inimizade. Ele é um professor de ciências políticas em Joanesburgo, mas também na Sorbonne, em Paris. Ele escreveu sobre a raça negra e a descolonização. E ele agora, nesse livro, Políticas de Inimizade, ele fala o quanto que a nossa sociedade está impregnada pela falta de união e como que o neoliberalismo incentiva a competição sem fim e a dificuldade de criar laços, união e soluções em comum. Então, é um livro belíssimo. Mas tem outros dele em português no Brasil, traduzidos, se vocês quiserem, mas que falavam mais sobre a questão dos negros e da descolonização, porque ele é um cientista político. Livros do Brasil bem simples sobre saúde global, a editora Fiocruz tem livros bem baratinhos de 10, 15 reais, e um deles chama Saúde Global, uma breve história, de Marcos Cueto. Então é um livro bem fininho, bem pequeno, Saúde Global, uma breve história, mas conta sobre a história da saúde global, a saúde internacional e depois saúde global, inclusive no Brasil, e a história do protagonismo do Brasil em política externa baseada em saúde. É um livro bem simples, que para graduação eu acho bem bacana. Outro livro que eu gosto muito é O Humano no Mundo, que eu não lembro o nome dela, mas é uma psicóloga do Médicos Sem Fronteiras, e o livro chama O Humano no Mundo, e ela conta as histórias, as experiências dela nas crises humanitárias pelo mundo e nos campos de refugiados. Acho que é bem interessante como documentário. Uhum. E chegou mais uma pergunta aqui, como lidar com um colega que dificulta o desenvolvimento dessas habilidades em nós mesmos? Como lidar com o colega que dificulta o desenvolvimento dessa habilidade? Posso falar uma coisa que a pessoa pode ficar chateada? Eu já até imagino que você vai falar, mas pode falar. Mas é algo que eu aprendi, tá? Pessoalmente. Quando você começa a praticar o autoconhecimento e olhar para você e olhar para os seus pensamentos e ver, nossa, eu penso isso ou penso aquilo, você vai olhar para os outros que te criticam com os ouvidos de que quer ouvir, e você vai ver o outro que te ataca ou que te julga e te critica como um espelho. Isso quer dizer que a raiva que está no mundo, ela é o espelho da raiva que habita em nós. O incômodo do seu colega tem alguma coisa no seu ego que você não quer entregar e que você está pegado. Tá? É a coisa mais trabalhosa. Olha, se tem algo mais difícil da gente aprender do que neurocirurgia, é isto. É aceitar a autorresponsabilidade. É assumir que se há ataques contra você, um pouco de verdade naquilo tem. Meus queridos, talvez eu termine essa minha existência sem ter praticado tudo isso que eu estou falando, mas é algo que eu tenho aprendido e acreditado profundamente. É muito verdadeiro isso. Quando você tem autogentileza, você se ama, você se aceita, você se valoriza, independente do que você seja, dos diplomas que você tem, de quanto dinheiro você tem, toda essa porra que a gente inventa nesse mundo, você vai ouvir o outro te criticar. Primeiro que vão parar de te criticar tanto porque você manifesta amor e compaixão e empatia, né? Aí vão te criticar menos. Mas se alguém critica, você vai falar assim: que sacada! Você acredita que eu não tinha me visto por esse ângulo? Que oportunidade que fulano está me dando de eu melhorar. Quem fez isso comigo foi a minha sogra. Ela é francesa.
Quando eu mudei, ela virou uma santa. Gente, eu falei, que é isso? Deram droga pra essa mulher pra ela tá boa assim. Mas fui eu que mudei. Juro, juro. Verdade, comecei a aceitar. Porque eu comecei a entender que eu era autoritária tanto quanto era, que eu queria impor as minhas opiniões tanto quanto ela, que eu queria falar mais alto, que eu sabia, que eu era dona das verdades. Você não é dona de verdade nenhuma, aquela verdade é para você. Lembra que você é único? Então, nas suas experiências, nas suas relações, em tudo que você viveu, você criou uma pessoa, e essa pessoa tem uma verdade, mas que vale só para você. Então você não sabe das dores dos outros, você não sabe das dificuldades dos outros. Então, quando alguém está te criticando, porque ele também está vendo um espelho, alguma coisa que ele tem igual a você está incomodando em você, mas na verdade é o que está dentro dele. Então eu ficava brava com ela porque eu era igual, chata igual, cri-cri igual, entendeu? Quando eu parei de ser assim, ficamos amigas. É essa consideração que eu tenho, mas é muito pessoal, tá? Mas se você toma autorresponsabilidade, você vai ver que todo mundo fica legal. É isso. Porque você olha para o seu ego e fala, tá tudo bem, se eu errei, né? Nossa, ai, professora, olha, esse foi um tapa na cara mega necessário. Tapa de luva que dói, mas é gostosinho. Não era essa minha intenção, não era essa minha intenção. Porque se a gente fica nesse mundo de acusações, a gente não vai chegar em nenhum ponto, não é? Porque todo mundo é culpado de tudo e a gente não fez nada. Então, a gente tem que sair disso. A gente tem que ver. Temos um governo péssimo, não temos ministro da saúde. O que está acontecendo? Como é que nós chegamos a esse ponto? De alguma maneira, nós colaboramos, não foi? Com uma educação ruim no Brasil, limitada, com certo parte da sociedade que tem racismo em si, que tem horror do outro, que tem um incômodo, né? Com as diferenças. A gente tem que olhar para isso. Eu não estou criticando o posicionamento político de ninguém aqui, absolutamente, mas assim, para a gente julgar e criticar alguma situação, a gente tem que ver a nossa parte de responsabilidade. Eu estou chocada, envergonhada, nossa. Acho chato até responder e-mail dos meus amigos estrangeiros, porque o Brasil está no fundo do poço, mas o bom quando a gente chega no fundo do poço é que a gente só pode subir. Mas vocês vão fazer a subida. Sim. Né? É isso. Mas tem que olhar para os próprios defeitos, porque a gente só pode ter armas e querer dar tiro no outro quando a gente tem auto-ódio. Tem alguma coisa em nós, aquela raiva que tá lá para você querer manifestar. Entendeu? Uhum. Quando tem amor também, quando tem empatia também, quando tem alegria também, né? Você transmite isso com o seu olhar, com as suas palavras, com a sua generosidade, você escuta o outro. Isso é verdadeiro também. Então, nós estamos num momento muito grave, mas o fundo do poço é bom porque lá para baixo é difícil a gente chegar. Tá? Professora, eu vou então encerrar aqui só para a gente fazer a transição para o professor Chico. Tá bom, um beijo grande para vocês. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. Pelos desabafos. Por abrir os olhos das pessoas. Foi incrível. Acho que isso foi a parte mais importante. Foi incrível. Que bom. Se foi bom para alguns que seja, que já fico feliz. Essa é a minha satisfação. Um beijo grande para vocês. Obrigada. A gente que agradece. Bom final de semana, da semana aí. Boa noite de estudos para vocês. Obrigada. Obrigado. Beijo. Beijão. Se quiser, a gente fala outro dia de saúde global. Tchau, tchau. Sim. Tchau, tchau. Pessoal, só finalizando aqui, então, a gente vai passar para a palestra do Chico. Eu vou enviar o link no YouTube para vocês. Só adiar uns minutinhos? Se quiser dar uma pausinha. Dar uma pausinha. E, gente, também queria dar uma dica sobre soft skills, né? Aprenda a conversar com a pessoa que você não conhece, porque conversar com um amigo é muito fácil. E um jeito que eu comecei, eu não falo muito bem em público, acho que vocês devem perceber isso, né? Mas com gente que eu desconheço, mas que pessoalmente eu falo melhor. E um dos jeitos que eu comecei a fazendo isso dê bom dia para as pessoas no elevador, dê bom dia nas pessoas na padaria. Aí depois você começa a desenvolver uma conversa mais complexa, aí você vai começar a ficar solto com todo mundo. Chuchu é bicho solto. Mas enfim.
Eu também quero outros cursos com a Maria Carolina, é incrível, gente. E vamos fazer a transição de palestra. Então, vocês fiquem de olho nos links que a gente vai passar para o Chico, que a gente também tem outra palestra maravilhosa vindo, tá bom?